Você já esteve aqui anteriormente no antigo programa e já sabe como é que é. Que nota você dá de 0 a 10 pro presidente Bolsonaro? 8. 8. 8. Deixa eu mudar aqui. 8. Presidente Lula? 5. Ex-prefeito Francis? 7. Prefeito Eliene? 8. Ex-prefeito Túlio? 6. Ricardo Henry? 7,5. 7,5. Pedro Henry? Como deputado? Como deputado federal, cara. 9. Doutor Leonardo? 8. 8. Doutor Denilson? Como vice-prefeito? 8. Taysir Karim? Como reitor? 8. 8. Certo, candidato. Mauro Mendes? 9. Bom governador. Bom governador. Perutax? 3. Silval? 1. Blairo? 8. Dante? 9. Certo. Veio pergunta aqui pro senhor. Michel Temer? Cara, um cara que fez uma diferença muito grande na presidência. Eu dou 7 pra ele. Dilma Rousseff? 2. Fernando Henrique Cardoso? 7. 7? Certo. Candidato. Se caso tivesse só esses dois candidatos, você vota Francis ou Sérgio Arruda? Se tivesse só os dois candidatos, votaria Francis. Francis? Você votaria Francis ou Vicente Palmiro? Francis. Francis. Sérgio ou Vicente? Vicente. Vicente. Certo. O senhor votaria Francis ou Taysir? Taysir. Taysir. Certo, candidato. Para presidente, você vota Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Tarcísio. Tarcísio de Freitas? Lula ou Dilma? Aí eu vou. Aí você vai estar aqui. Pode falar nenhum, ué. Aí, nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Não tô dando conta. A economia brasileira fala por si só. Todo nome que eu falar contra Eliane, você vai falar Eliane. Com certeza. Até Eliane ou Taysir? Sim, porque a Eliane é a candidata. Eliane. Não tem Taysir candidato, tem Eliane candidata. Tem Eliane, Francis e Sérgio. Então, se você falar Eliane e Francis, eu sou Eliane. Se falar Eliane e Sérgio, eu sou Eliane. Não tem não tá candidato, não tem como avaliar. Só fora do período eleitoral. Só fora do período eleitoral. Tá certo. Candidato, você vota... Você não, já terminamos aqui de vota. Para o pessoal conhecer você na intimidade. Qual é o filme da sua vida? Cara, teve muitos filmes, muitos. Mas assim, um filme que me tocou muito pelo roteiro, por tudo, pela maneira, Coração Valente. Coração Valente, Mel Gibson, né? Mel Gibson. Isso fora do contexto religioso, né? Que no contexto Sim. religioso foi Paixão de Cristo. Mel Gibson também. Mel Gibson também. É. Uma música. Música. Eu esqueço sempre o nome da música, porque eu sou ruim pra gravar nome de música, mas... Adalmir Satter? Adalmir Satter. Tocando em frente. Tocando em frente. Um livro. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Você é responsável Saint-Exupéry, por né? aquilo que cativas. Então essa frase ficou na minha memória. Um ídolo. Vivo ou morto? Ayrton Senna, velho. Ayrton Senna. Cara, era fera. Um medo. Medo.
de ficar velho e depender completamente de alguém. Eu sempre falo assim para minha esposa, como é difícil a gente entender o ser humano, porque quando meu pai estava de cadeira de rodas, que ele tinha fraturado a perna, que ele estava mal, e ele tinha feito necessidades que eu tive que lavá-lo, limpá-lo. Ele começou a chorar, falar, filho, não. Eu falei, pai, você me limpou quando criança, você é meu pai, e eu te amo, e a responsabilidade é minha de te cuidar. Então eu fico pensando assim que como é difícil, principalmente para o homem, que alguém cuide dele, que alguém limpe ele. Então... Seu medo é ficar inválido. Então, não é que é o que a gente... Porque meu pai chorou muito no meu ombro. Eu nunca esqueço o que ele falou para mim, mas eu sempre disse para ele, pai, eu te amo. Então, o que o senhor fez, o que eu tô fazendo pro senhor, o senhor já fez por mim. Então, eu acho que para um homem é muito difícil. E o que ele falou para você? Ele não queria que eu limpasse, porque ele achava muito, sei lá... Humilhante. E não é. Entendi. Na verdade não é, porque nós não somos nada, nós estamos aqui só de passagem. Seu medo seria até o tempo, então. É. Um arrependimento? Arrependimento. Cara, eu acho que eu converso tanto com Deus que eu me arrependo assim de ter magoado. Às vezes a gente magoa as pessoas. Claro. Então, e aí é uma coisa que a gente acaba pedindo esse arrependimento, pedindo perdão a Deus por magoar as pessoas. Tem gente que fala assim, mas você não me cumprimentou, você não me viu. E às vezes nessa política agora as pessoas entendem isso como um desprezo, como alguma coisa que não quer me cumprimentar porque é candidato. Não, a gente não vê todo mundo, porque a gente está acostumado tanto a cumprimentar as pessoas, tanto dar um sorriso, um abraço, que as pessoas que sentem falta disso, a gente acaba... Então é um arrependimento assim, de não estar o tempo todo 100% ligado para atender todo mundo. Tá certo. Uma frase ou um verso? Acho que eu já até disse aqui, né? Você é responsável por aquilo que cativas. É, Pequeno Príncipe, né? É. Porque na verdade quando a gente fala isso, a gente quer dizer eu te amo. A gente quer dizer eu te amo. E aí você não precisa acreditar em mim ou não, ninguém precisa acreditar, mas é uma frase que eu digo todos os dias para minha esposa e para meus filhos e para minha mãe. Então a gente nunca deve perder a oportunidade de falar para uma pessoa eu te amo. Não tem como, velho. É, né? É forte demais, porque não tem como você abraçar e nem beijar no caixão. Sabe quando é o último momento, né? Eu tô aqui agora, não sei daqui a pouco. Finalizar um sonho? Ser prefeito de Cáceres. É mesmo? Tenho esse sonho, já falei esse sonho outras vezes. Eu acho que eu tenho tanto sonho de contribuir, ajudar e sonhar, não é pecado, né? Claro. Deixa eu só confirmar se tá certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, que eu pergunto pra todo mundo é a mesma coisa. Pra ser bem justo. Agora no período eleitoral. Candidato, quem foi o melhor presidente do Brasil? Cara, eu acho que até hoje, o melhor presidente do Brasil, na minha opinião, mesmo dando 7 para ele, foi chamado Fernando Henrique Cardoso. Vai render mais pro Bolsonaro. Porque na verdade foi o cara que instituiu a moeda forte, foi um cara que mudou a economia, foi o cara que colocou o Brasil no lugar certo. Fernando Henrique, então. Fernando Henrique Cardoso. Mauro Mendes, desculpa, melhor governador? Melhor governador de todos os tempos de Mato Grosso. Ele tá provando hoje. Para mim, até a eleição do Mauro Mendes era o Dante de Oliveira. Mas o Mauro Mendes, inclusive é engenheiro, tá, gente? Ele tem uma visão plena, ele tem uma visão de Estado, ele tem uma visão... Inclusive, deu entrevista essa semana no Pânico. Sim, Pânico na Bola, sim. O cara, ele tem assim, ele tem uma visão... Eu sigo ele, eu acompanho ele porque... Quando eu penso em desenvolvimento, quando eu penso em infraestrutura, quando eu penso na melhoria da vida das pessoas, gerando emprego, renda e desenvolvimento, eu saio da mesmice. Eu coloco
o estado no trilho, eu coloco o município no trilho. Isso é desenvolvimento. Mato Grosso não está há tanto tempo sendo desenvolvido por pessoas que não pensam. E o Mauro Mendes faz o diferente. Certo. É a melhor pessoa do mundo? Não, como nem eu sou, ninguém é. Então você diria Mauro Mendes. O cara é Mauro Mendes. Melhor prefeito de Cáceres? Cara, de todos os tempos aí nós temos que fazer uma volta lá atrás. Um cara chamado Hernani Martins. Eu não vou, desculpe os outros, desculpe tudo, mas assim, o Hernani Martins, ele lá atrás, ele elaborou um pensamento que Cáceres tinha tudo para crescer e dar certo. Eu fui buscar isso na história, tá? Eu fui buscar, para responder isso, eu fui buscar na história de Cáceres. Os outros têm seus méritos. Todo tem seus méritos, velho. Lógico. Eu não estou desfazendo de ninguém aqui, mas ele pensou em Cáceres uma cidade para desenvolver para o futuro, tá? Mas os outros prefeitos aí, a gente vai citar inúmeras coisas boas, mas ele ficou para mim, como eu fui buscar na história, quem foi o cara que realmente pensou Cáceres lá adiante, certo. Foi ele. Certo, candidato. 11, 12 temas que você é a favor ou contra, questão de costumes, para a gente encerrar. Candidato, o senhor é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Eu sou... Você perguntou? O senhor é contra ou a favor de descriminalizar o aborto? Eu sou contra. 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 As 3 restrições que existem hoje, o senhor concorda? É que, na verdade, tem muita coisa a ser discutida. Tá. Mas aparentemente contra. Tá. Sim. O senhor é contra ou a favor do casamento civil homoafetivo? Isso aí não é questão de ser contra, já foi aprovado. É aquilo que eu disse. A Constituição já foi aprovada. Mas o Supremo que decidiu, não foram os deputados. Mas o senhor é a favor ou contra? É tipo assim, eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, já foi aprovado, Celso Silva, eu tenho que respeitar. Mas você é a favor ou contra? Não, eu tenho que respeitar. Então eu vou colocar sem resposta. Então. Sem resposta. Eu tenho que respeitar, porque é uma opinião. A pessoa quer viver com a outra do mesmo sexo, pronto. Isso aí não sou eu que vou decidir a vida dele. Acho que é uma escolha pessoal. Não coloco nem a favor nem contra. Ué. Tudo bem. O senhor é a favor, contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Sou totalmente contra. O senhor é contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Contra. O senhor é contra ou a favor da prisão perpétua? Cara, eu sou a favor. Depende do que. O cara vai lá, cometeu um crime hediondo, matou uma família inteira e tudo. Acho que ele tem que responder pelos atos, e aí é a Constituição. Aí é que nós falamos. Existe uma Constituição a ser cumprida. E dentro da Constituição está lá a prisão perpétua. Então, se ele cometeu um crime hediondo, então que ele cumpra. Agora. A favor, então. Não está na Constituição. Não, hoje não. Isso não pode. Não pode. Sim. Então, pode. Se não pode, eu não sou contra a Constituição. Não, eu entendo. Ela tem que ser votada. Mas poderia até fazer uma Constituinte nova, o Brasil daqui uns anos. Se fizer uma Constituição nova, aí já é uma outra situação. Não, mas é uma tese que você é a favor. Eu sou a favor. Pronto. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Sou contra. Sou contra por enquanto nós não tivermos verdadeiramente um Estado democrático de direito, dentro das regras de tudo. Até porque o próprio Estados Unidos, que tem alguns estados, né? Alguns estados lá que cometem erros. Então nós temos que pensar muito bem. Nós estamos falando da morte de uma pessoa. Contra. Tá, sou contra. O senhor é contra ou a favor da cota racial? É que o Brasil... hoje eu sou a favor da cota. Racial, da melanina, da cor. Entendeu? Não, porque na verdade é complicado. É complicado porque nós temos... não adianta dizer que tem racismo. Tem. Não vamos ser hipócrita aqui. Tem, sim, senhor. Tá? E não precisa ser, não é só o racismo hoje de cor, não, tá? É o racismo de classe social. É o racismo de quem é pobre. É o racismo de quem não tem o direito. Então, o senhor é a favor? Só a favor. Cota racial. E da cota social? Aí nós caímos no mesmo... aquilo que eu estou dizendo. A minha favor. Existe uma discriminação racial e existe uma discriminação social. A favor das duas? Sim. O senhor é contra ou a favor de taxar igrejas? Cara, eu sou contra. Contra. Eu vou dizer por quê. A maior instituição... Hoje o governo, sem as igrejas, entraria em colapso para atender as pessoas. Porque a maior instituição de caridade do mundo, para quem não sabe,
é a igreja. Principalmente a igreja católica. Principalmente. Então, principalmente a igreja católica. Ok, candidato, tá faltando só 2. O senhor é contra ou a favor de taxar grandes fortunas? Eu acho assim, o correto é... Aí é um tema complicado, porque assim, o correto nós temos que ter assim, já existe hoje um controle não, o governo vai ter todo o controle de transações financeiras. Todo. E já tem essa possibilidade. Não, assim, mas taxar mais as grandes fortunas. Não, cara, na verdade é o seguinte, o que eu defendo eu sou contra essa taxação, mas a favor, sou contra esse déficit público que está aí. O que acontece é que o governo hoje usa mal aquilo que ele arrecada. Essa é a verdade. Então, o que o governo quer? Quer taxar para ter mais arrecadação. Mas essa arrecadação vai para onde? Para déficit público? Vai continuar fazendo, não tendo responsabilidade sobre o dinheiro? Mas o senhor acredita que taxando grandes fortunas não resolveria isso? Lógico que não, eles vão querer mais e mais. Eles já recebem, eles já têm o dinheiro para fazer. Agora, nós temos as transações financeiras, que já vai ser taxada. O Pix já vai ser taxado. Aí você vai taxar, todo mundo já paga, todo empresário já paga. Todo mundo paga pelo movimento. Não existe nada hoje no Brasil que não pague. E nós temos aí tributação, várias tributações sobre o mesmo produto. Porque o cara que produz lá em São Paulo, por exemplo, o cara produz lá, vamos colocar a cana de açúcar, a cana. Lá ele produz a cana, ele paga. Aí ele vai, transforma isso em açúcar, ele paga. Aí ele vem para Mato Grosso, ele paga. Então, só será contra? Sou contra. A última, o senhor é contra ou a favor pessoas ricas pagarem mensalidade em faculdade pública? Não, aí nós temos uma vertente... Sempre dou esse exemplo, né? O governador Mauro Mendes é milionário. Mas se a filha dele fizesse medicina na Unemate, ele devia pagar alguma coisa ou não? Cara, é engraçado que o que eu defendo, e aí eu vou lembrar da Dilma. Foi a Dilma, tá? Para que todos saibam. Por isso que eu falo que a extremidade faz mal. Mas a Dilma tentou colocar isso dentro do Congresso. Para quê? Não foi isso. O que ela tentou foi que todo estudante de universidade pública deveria prestar por um tempo serviço para o governo. Vou dar um exemplo. O médico se formou numa universidade estadual, Unemate. Então ele teria que prestar um tempo serviço para o governo, para o SUS. Tá? Isso estava certo. E não aprovou. Então, não é que o cara... Isso é a favor. Eu estou colocando que ele deveria prestar um serviço remunerado. Não tem problema, remunerado, mas que ele prestasse esse serviço. O que não pode, aí eu vou estar sendo discriminar. Não posso discriminar. Porque o filho do Mauro Mendes não pode fazer universidade pública? Você é contra? É um direito. Contra pagar, então? Sim. Tá certo.